Uma das críticas que eu já vi na internet é que as pessoas falando que essas agências, né? Essas agências não, mas esse pessoal que faz tráfego pago e tal, cria essas pequenas agências para angariar cliente, eles acabam te vendendo uma ilusão de que você vai vender bastante e não se responsabilizam caso o seu investimento não dê certo. É exatamente assim ou a conversa não é bem para esse lado? É exatamente como chega lá na agência, né? Tem uma palavrinha lá que a gente abominou, né? Que é o teste. Imagina só, eu pegar o seu dinheiro, dar seu dinheiro para eu testar. É algo extremamente desconfortável. E a guruzada na internet vira e fala assim: ô, cara, vai lá, aprende, testa com o dinheiro do cliente. Eu acho isso de tamanha Caraca, responsabilidade. sacanagem. É, é péssimo, imagina só, testa com o dinheiro do cliente. E o que o pessoal faz? É muito comum acontecer isso. É bom que as pessoas entrem, aprendam, ensina da maneira correta, né? Cobre um valor ali, organiza o processo. E todos os dias a gente recebe, né, contatos assim. E às vezes a gente faz alguma ligação, o pessoal chega lá e pergunta assim: ah, mas beleza, o fulano faz por tanto. E ele falou que vai aumentar 30% da minha empresa. Eu falei: ó, o que você gostaria de ouvir? Verdade ou mentira? Como que ele vai aumentar 30% da sua empresa? Eu vou dar um exemplo aí, sei lá, desse cliente meu do segmento de piscina. Se ele nem conhece o mercado de piscina. Primeiro, ele conhece de empresa? Pergunta para ele quanto que ele fatura hoje, quanto que a empresa dele tem de lucro. Ele conhece de DRE? Ele sabe o que é CSP, custo de prestação de serviço, que é o que sobra depois do faturamento, os impostos, a margem, o lucro bruto, lucro operacional. Depois do lucro operacional, todas as despesas, surge um negocinho chamado EBITDA. Ele conhece o que é EBITDA, que é o lucro operacional da empresa, que é o que tem um caixa dela. Se ela for ser vendida, a gente usa o EBITDA. Ele sabe disso. Aí o cara não sabe nem do que eu tô falando. Eu falei, então, se ele não sabe disso, ele não pode fazer uma promessa para você, porque ele não entende teu negócio. Ele não sabe de margem. Ele Você não vai é... saber que cresceu. Isso, como é que ele vai saber que cresceu? Como que ele vai te dar uma garantia? Então, esse cara, de fato, que tá começando, ele vai poder te ajudar, mas de que forma? Desde que ele cobre um valor que ele realmente consiga suprir as despesas dele, porque senão o que ele vai fazer? Ele vai pegar 10 clientes a R$ 1.000, é R$ 10.000 de salário, não é? É ruim. Qualquer menininho Não, de cueca lá, claro que igual nós não. estamos aqui. Se eu tivesse de cueca trabalhando para você, tava ótimo, Morando 10 com a mil. mãe, Morando com a mãe. Então, o pessoal segue essa lógica, né? Aí você imagina só, você vai pagar lá um valor. Não, eu vou fingir que Aliás, eu vou fingir que você tá fazendo e o outro tá acreditando lá de cá. É onde dá errado, né? Então, é aí que tá o maior problema. caramba, cara, mas beleza. A maioria das empresas hoje não tem essa noção do que você está dizendo. É, né, também não. A própria empresa não sabe o que Aí é isso aí. você não tem que dar uma consultoria antes de chegar no marketing? É aí que tá a cereja do bolo, né? Como eu falei pra vocês que eu sintetizei o processo da agência, hoje o nosso time comercial fica doido, né? Porque chega os clientes lá, eles querem vender, quer colocar pra dentro, e fala, não, peraí, cara, vamos analisar lá primeiro. Uhum. Que a gente toma cuidado, porque o cara entra com uma expectativa altíssima e vai dar errado. Então, a gente, no processo de prospecção, a gente já faz esse consultivo. Eu consigo, através de algumas perguntas que eu te faço, entender se você tem capacidade suficiente de caixa para me pagar. Se você não tiver, eu nem começo um trabalho com você. Eu vou te indicar a fazer uma consultoria financeira, que eu tenho parceiro lá dentro. Cara, você faz esse filtro ainda? A gente faz esse filtro. Caramba, legal. Por quê? Porque senão você tem problema. Aí você chega pro empresário, eu vou dar um exemplo. Ah, o cara que fatura acima de R$ 100.000. Tem um dado do Sebrae que eu tava lendo outro dia, que a empresa tem que investir em torno de 5 a 12%. Se eu falo de 5, no mínimo, eu tô falando na casa de 5 mil. Beleza, 5 mil com FII da agência e compra de mídia. Tá tudo certo. E o cara, às vezes, 5 mil, ele acha muito. Eu falei, cara, não é muito. É o que tá dentro e dentro da margem mínima. Só que R$ 5.000 é o valor de você contratar um funcionário júnior com impostos. Vale a pena você contratar alguém que tem mais de 12 anos de experiência, atrelado aos outros colaboradores, ou contratar um cara júnior? E aí quando ele diz, beleza, mas eu faturo 100, só que eu só tenho 1.000. Eu falei, então eu não sou o cara certo para você contratar. Contrata um estagiário, que aí você vai aprender errando com ele e vocês vão dar sequência. Então a gente utiliza destas, né? A gente fala que é artimanhas para saber que, de fato, se o cara entrar lá dentro, ele vai me dar um problema. Vai ser 90 dias, ele vai pedir para cancelar, ou ele não vai conseguir me pagar, ou ele não vai conseguir vender. Então, eu vou ser responsabilizado por isso. Então, eu não deixo ele nem entrar lá dentro. Ou é um cara que não entende onde ele quer anunciar, né? Ele não entende do meio digital, de como que funciona. Ele pode até se frustrar de colocar culpa de uma expectativa que você nem criou nele, que ele mesmo tinha, né? Porque você vê o pessoal vender na internet coisas milagrosas. Ah, igual você falou, vou fazer sua empresa crescer 30%. Ah, o cara escuta isso na internet e te procura achando que você também vai fazer.
Aí não acontece, sendo que você nem prometeu pra ele, e ele fica frustrado e coloca a culpa na sua agência. Exato. E hoje, quando a gente começa um trabalho, para você ter uma noção, a gente tem dados estatísticos, que são de pesquisas, né, com segmentos de empresas separados, e eu mostro para o empresário. Eu falo para ele assim, ó, o que você precisa? Cara, eu preciso vender. A gente faz uma matemática ali de conversão. Existem percentuais, por exemplo, da quantidade de pessoas que chegam no seu site visitante, quantos por cento podem converter em lead? Eu vou dar um exemplo num setor do mercado imobiliário. Na média aí, 4%. Então, a cada 1.000 pessoas que eu trouxer para o seu site, a probabilidade de converter 40. Destas 40, quem responde o WhatsApp, quem dá sequência no atendimento até uma proposta, está na média aí de uns 38%. Então, se eu estivesse falando de 10%, de 40 era 4, vamos falar de 12. Destes 12, quem avança para fazer uma venda está na casa de mais ou menos 43%. Então, eu estou falando aí de se fosse 4, 5, correto? É mais ou menos isso. Então, vamos falar de 4, por exemplo. Então, eu sei que a cada 1.000 pessoas que acessam o site, 4 compram, cara. Você está disposto a fazer 4 vendas? Aí o cara fala, não quero. Eu falei, então, eu não vou trabalhar para você. Porque isso aqui é matemática. Matemática não mente, eu não faço mágica. Eu trabalho com marketing. E é ali que eu tenho as minhas metas para eu cobrar o meu time lá dentro. E com base nisso, se tá tudo certo, tá lindo. Se você não tá vendendo, é um problema lá fora. É lá na sua empresa. Então, quando eu digo pro cara, se eu ficar 0 a 0, 12 meses com você, com base em todos os dados estatísticos que eu vou te dar, de onde o cara vem, qual que é o dispositivo que ele acessa, qual que foi o horário, qual que foi a plataforma, a palavra-chave que converteu, o conjunto de anúncios, toda a jornada do cara. O que você tem de dado é algo absurdo. Aquilo ali, se você interpretar muito bem, você vai traduzir em milhões de reais. Então, a gente atrai essa lógica aí, por quê? Porque aí eu consigo segurar esse cara, né? Ele vai enxergar o valor agregado e ele vai estar com a gente. Porque, do contrário, eu vou ter problema com ele, porque as expectativas não vão estar organizadas. E você chega a consultar, por exemplo, a equipe de venda, porque não adianta nada o lead chegar lá para ele e ele não ser atendido. Sim, foi o que a gente fez ultimamente, foi fundar a KeepFlow, né? Que é uma empresa de CRM e chatbot. A KeepFlow, o que a gente fez? A gente integrou ela com as melhores plataformas, por exemplo, com o RD Station e as demais, para que quando chega o contato, chegou ali o contato, ele preencheu o formulário. E aí, com base no que ele responde, a gente criou um negocinho chamado Lead Score. O que é o Lead Score? É um score do banco. E aí você respondeu A, B, C e D. Falou, ó, esse cara aqui, com base nas respostas, ele tem a classificação A, B. O A e o B cai no CRM. Caiu no CRM, eu vejo toda a jornada do cara mapeado. Dentro da KeepFlow, eu consegui integrar o WhatsApp. Então, o vendedor não tem como ele virar para mim e me dar o balão. Ah, o Michael não responde. Tá escrito ali na timeline do CRM o que ele conversou com o Michael. Se ele deu bom dia pro Michael 2 horas da tarde, ou se ele passou 5 dias sem responder. E o meu time, que a gente faz? A gente tem uma curadoria, pelo menos umas 2 vezes por semana, a gente escolhe 2, 3 clientes e vai lá entrando. Aí eu vou só mandando print pro dono. Olha aí, cara, abordagem errada, assim assado, ó, erro de português. Aí o cara às vezes quer vender um produto de, sei lá, um imóvel, um VGV de 400 mil reais, com um corretor escrevendo português errado. Eu vi uma história esses dias, né, de um cara contando que ele teve um cliente, né, que procurou ele fez toda a estratégia pro cliente. Aí chegou um dia, o cliente chegou nele e falou assim, cara, eu quero parar de anunciar no Facebook, porque eu tô vendendo mais no Instagram e no Facebook eu não tô conseguindo converter muita venda. Aí o cara achou estranho, né, porque era mais ou menos o mesmo volume que entrava ali nos dois, né. E ele foi investigar. E ele percebeu que a diferença não era na estratégia que ele estava usando ou nem mesmo na plataforma. A diferença é que uma vendedora atendia só o Facebook e outra atendia só o Instagram. E a menina que atendia o Instagram era uma puta da vendedora. Conversava com o cliente, não aceitava não, dava proposta e tal. A outra era só, oi, tudo bom? Aquela conversa fria e não conseguia converter a venda. Então, muitas vezes o problema não está nem na estratégia de marketing, é quem o cara coloca para atender todo esse volume de gente que chega para querer comprar o produto dele, né? Exatamente. A gente estava numa reunião com um cliente nosso, tem um cliente que ele vende acabamentos para residência, classe B, A. E lá a gente estava determinando quem era o dono dos leads, quem era o pai desses filhos. Por quê? Para a gente entender a abordagem, o tempo de atendimento, como ele dava sequência. E ele tem 2 empresas, né? Tem em Bauru e tem em Ribeirão. Chega o contato em Bauru, como que é feito? Chega o contato em Ribeirão, como que está sendo atendido?
Isso é tão importante porque às vezes os empresários pecam onde? Na hora dele entender de fato quem é que está chegando e quem é o vendedor que está ali. Porque para fazer uma venda, por exemplo, para esse cliente meu, o ciclo médio de fechamento dele está na casa aí de 90, 120 dias. Imagina um vendedor que vai aguentar 120 dias para fazer uma venda. Só que é uma venda de 150, 200 mil reais de acabamento. Uhum. E já tem vendedor que é o vendedor que, quer vender rápido. Aquele vendedor de varejo que vende R$39,90, mas o cara vende um monte. Então, esse problema está mais atrelado, Vitor, do que de fato só na plataforma, é o que você falou. E muitas das vezes ele vai também por achismo, né? Ele põe o dedo na boca só para o vento tá para cá ou vou para cá. Ele não metrificou isso de fato. Ele não colocou no CRM. Ele viu que hoje o Michael bateu o sino 3 vezes lá. O Michael atende Facebook. Ou o Marcelo atende Instagram. Ou acho que ele está indo melhor. Então, acho que o problema maior das empresas é de fato a gestão, né? Verificar isso aí. Cara, você falando de tempo de atendimento. Você comentou até do chatbot, eu não sei como que funciona o seu chatbot. Essas plataformas hoje com atendimento por IA, que parece um ser humano atendendo, você acha que isso pode ser uma solução para esse primeiro atendimento rápido? Sim, desde que, né, como você falou, o atendimento ele tem que ser o mais humanizado possível. Existem empresas que querem colocar 500 perguntas num chatbot e existem empresas que colocam 2 perguntas que não fazem sentido. Então, acho que, de fato, quando tem um padrão, quando você mapeia a jornada do cliente corretamente, atrela, por exemplo, um chat GPT, ensina para ele dar essas respostas, eu acredito que isso tende a crescer muito e tende a ser o futuro. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão sobrecarregadas de coisas, né? Imagina. E as pessoas estão se cadastrando em formulários diferentes. Quando o vendedor ele perde o chamado time, né, do atendimento, você já nem vai lembrar o formulário que você cadastrou. Então, quando eu tenho um chatbot, né, que ele faz algumas perguntas que são objetivas, eu vou dar o exemplo desse cliente nosso. A gente pergunta o nome, o WhatsApp, o e-mail do cara ali, o melhor e-mail, pergunta para ele qual é a cidade que ele deseja no atendimento, se é Ribeirão ou Bauru, e se ele tem um arquiteto. Só isso. 4 perguntas que, quando ele inicia o processo, a gente já avisa, não vai levar mais do que 1 minuto. Então, o cara já sabe que ele está sendo atendido por uma IA ou por um assistente virtual. Poxa, 1 minuto. É muito rápido. Então, quanto mais você entende a experiência do seu cliente e traduz para a IA, para o chatbot, a tendência é que as empresas cresçam cada vez mais. Por quê? Porque aí, quando o vendedor já vai atender esse cara, ele já sabe o que responder. Então, ligou, Maico, tudo bem? Eu vi que você está querendo um atendimento aqui em Ribeirão, né? Você mora na Zona Sul, e isso você já tem arquiteto. Cara, me fala mais sobre a sua obra. É diferente, não é? Porque quando eu mando só um oi, bom dia, boa tarde, boa noite, aí o Maico me responde 11 horas, que chegou do serviço, até eu conseguir chegar nesse ponto com ele, Já demorou foi. 4 dias, já perdeu o lead. E esse negócio de timing é verdade mesmo. Se o cara não falar logo, nesses dias eu tava mexendo no Instagram e eu tô procurando cursos pra oratória, né? E eu vi um anúncio de uma escola. Eu assim, pô, vou mandar aqui, né? Vai que os caras entram em contato. Pá, mandei, preenchi, foi rápido preencher. Só que demorou quase uma semana pros caras me mandar mensagem. Aí quando mandou, eu já tinha perdido, já tinha visto muitas outras escolas aí, assim, cara, felizmente já foi. Perdeu, não dá. E esse negócio do atendimento por IA tá muito rápido, né? Esses dias eu vi uma plataforma que faz o atendimento por chamada. Ela liga o cara preenche o formulário, pum, não dá, assim, segundos e já recebe uma chamada e faz o trabalho da IA, mas com voz. Falei, não é possível estar nesse nível já. As campanhas pra prefeitura aí, as pesquisas, eu atendi umas 3. Era tudo... Você percebia que era uma IA falando. Não era uma pessoa ligando e fazendo. Ainda essa, você percebe, mas essa que eu vi é a voz do vendedor clonada conversando com o cara. Isso é louco. Existe, tem uma plataforma, eu esqueci o nome dela agora. Ela tem um nome até familiar. Ela é capaz de fazer 1 milhão de ligações por dia, clonando a voz de um vendedor. Inclusive, a gente está treinando ela para fazer na operação lá da Vivo. Porque com essa quantidade de ligação em um dia, eu varro a carteira, eu consigo renovar todas as contas que eu preciso. E com, sei lá, 20 vendedores eu gastaria um mês. Mas aí agora você vai jogar quantos vendedores, né? Depor quanto salário deles. Pelo contrário, o que eu vou fazer? A renovação eu deixo para IA e eu coloco eles para fazer vendas novas. Então, se a gente utiliza essas 2 frentes, tende a funcionar muito bem.
E é o que você comentou, né, Michael? Já existe hoje, cara. IA que treina a sua voz. Tem gente dando golpe, inclusive. Clonando a sua Verdade. voz no WhatsApp. Vai lá e pede dinheiro pra sua mãe. Aí ele escuta o timbre da sua voz. Nossa, cara, deve ser o Michael, meu Deus, e agora? Uhum. Não tem IA nesse nível. Tem IA que os caras já fazem vídeos, né? Praticamente realistas. Então dá pra ligar na hora, dá pra mandar mensagem. Então, Eu vi alguns criativos usando o Frei Gilson? Gilson, né? Inclusive ele colocou na página dele que é falso aquilo. Cara, assim, Não, hoje se é... não prestar atenção, Você cai, né? recai, É um negócio que cai. Falando um pouco de polêmica, né? Hoje a gente vê muito esses caras... Fala em polêmica, Ah. calma, antes de passar pra polêmica, vou É. falar boa noite pessoal do chat, que a Ah, é gente verdade. nem falou com a galera hoje.